Olá, boa noite. Boa noite, você que está entrando agora na nossa live. Deixa eu virar a câmera aqui, que a câmera virou para a parede. Agora sim. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do IAG. O assunto de hoje é vida no campo, né? Hoje nós vamos falar sobre vivendo em comunidade. Você já deve ter recebido aí nosso card social falando sobre o assunto de hoje, né? Tivemos um pequeno probleminha técnico antes de iniciar a live. Eu não estava conseguindo conectar na rede. O Facebook, não sei porquê, não estava conseguindo conectar na rede. Então eu tive que sair e entrar várias vezes para ver qual era o problema. E o Aquiles que conseguiu resolver isso para mim, né? Então, estou aguardando só um minutinho para a gente começar. O Aquiles vai sentar aqui do meu lado. Deixa eu se organizar. Vou pegar aqui. Se precisar. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com vocês aí que nos assistem, que tem nos acompanhado e nos ajudado aí nessas lives, aprendendo junto conosco, que também aprendemos muito com vocês. Não tenham dúvidas. Muitas das vossas perguntas nos ensinam também. Amém. Então, que o Pai do Céu possa abençoar aí vocês que têm nos ajudado com esse trabalho. Amém. Nós temos feito já várias lives a respeito sobre vida no campo, né? Muitas pessoas entraram em contato conosco para compreender mais sobre o assunto, compreender as possibilidades, né? E nós já fizemos 4 lives. Se você não assistiu, se essa é a primeira, corre lá no nosso Facebook e assista as outras lives. Nós estamos vendo a possibilidade de a gente colocar essas lives no YouTube, porque o YouTube, nosso canal no YouTube, ele segue uma contagem ali certinho, né? Mas a gente está vendo a gente poder também colocar elas no YouTube, tá? Até o alcance é maior. É até maior. No Instagram e no Face só assiste quem tem conta neles. Já no YouTube não, qualquer um pode acessar. Mas não sei se já falamos, devido à nossa baixa net, né? A nossa net é muito baixa, o upload principalmente, a gente não consegue rodar bem uma live no YouTube. Exatamente. É um pouco pesado para a nossa internet e acaba se tornando inviável. Verdade. Então, só para você ficar por dentro, eu vou mencionar aqui as outras lives que nós já fizemos. A primeira live, que foi uma das que mais teve sucesso, foi Vida no Campo e a Pregação do Evangelho, né? Naquele momento, muitas pessoas estavam se levantando e dizendo: não é hora de ir para o campo, porque quem vai pregar o Evangelho na cidade? Então nós levamos ali textos da irmã White, né, textos de profecia, Bíblias de profecia e experiências também de que é possível sim, né, você ir para o campo e pregar o Evangelho também, né? Não existe nenhuma contradição nesse assunto, né? A irmã White não se contradiz nesse assunto de ir para o campo, né, e pregar o Evangelho, inclusive é até recomendado. Fizemos a segunda live falando por que ir para o campo, né? Qual o objetivo, qual é a mentalidade, né? Qual o propósito, né? Qual a diferença entre viver no campo e fugir para o campo, né? Então existem essas duas mentalidades, de pessoas que estão querendo fugir para o campo e pessoas que estão querendo viver no campo, né? E fizemos outras 2 lives a mais também falando sobre como mudar para o campo. E ali mencionamos casos de pessoas, suas possibilidades, né? Tipo famílias, como mudar para o campo com família, né? Filhos pequenos, né? Mudanças, pessoas desempregadas, jovens, né? Mãe solteira, aí não deu idosos. Tudo numa live só. Nós fizemos uma segunda live que foram casos mais difíceis, que é o caso, por exemplo, das mães solteiras, idosos, né? Pessoas que desejam ir para uma vida mais simples, mas devido às circunstâncias, né, se sentem impedidos, né, de ir, né? Então fizemos como mudar para o campo 1 e como mudar para o campo 2, né? E muitas pessoas têm nos perguntado a respeito de comunidades, né? Viver em comunidades, mudar para o campo em comunidades, ou grupos de irmãos, né? Tipo mães solteiras, né? Ir em grupos, idosos, né? Ir com outra família. E a gente quer falar hoje sobre esse assunto,
né? Um assunto também que muitas pessoas têm nos perguntado, Sim. né, Aquiles? E que a gente vai falar sobre vantagens e desvantagens sobre você ir para o campo, né? Juntos com outra família, ou em algum grupo, ou em alguma comunidade, né? Eu já participei de algumas opiniões assim, na primeira vez que nós quisemos nos mudar para o campo, foi através disso, né? De uma proposta, de um grupo, da gente ir juntos para o campo, né? E hoje nós vamos contar algumas experiências sobre esse assunto, né? E se vale a pena, se não vale, né? Então nós vamos contar as vantagens e desvantagens, e você pode pesar na balança, né? Para a sua vida, né? Tenha em mente que vida no campo é uma relação pessoal com Deus, né? Realmente é você tomar uma atitude por sua família, né? Mas é pessoal com Deus, né? A sua família com Deus, e ver o que Deus tem para você, né? Aquiles, você quer falar algum texto, ler alguma coisa aí? Então, primeiramente, a gente tem feito as lives nas terças-feiras, né? Isso é bom falar. Acho que tá carregando alguma coisa ainda. Ok. Só que terça-feira ninguém estava aqui no escritório, tivemos um evento e todos os obreiros se reuniram, então foi impossível de participar, de fazer a live, participar com vocês neste momento. E nem conseguimos ali mencionar ali que a gente estava sem conexão, não conseguimos avisar os irmãos, peço perdão por isso. Aí transferimos para hoje, mas normalmente sempre vão ser nas terças-feiras que vamos fazer as lives. Atualmente temos tratado do assunto de vida no campo, posteriormente vamos tratar de outros assuntos, livros do IAG, nosso trabalho, algumas questões quanto doutrinas, vamos também fazer lives quanto a isso. Mas enfim, como o Harry falou, muitas pessoas têm nos perguntado, olha, eu vou para o campo em comunidade, é bom, não é? Quantas pessoas devem ir? Alguns irmãos têm se juntado, inclusive eu que estou em mais de 60 grupos de WhatsApp, porque um dos meus trabalhos é divulgar, eu estou em alguns grupos de vida no campo, e eu tenho percebido que os irmãos têm se juntado, isso em vários lugares do Brasil. Aí tem grupos assim, só Minas Gerais, vida no campo Goiás, vida no campo São Paulo, vida no campo Legal. Sul de Minas. Legal. Então tem vários irmãos em vários lugares do Brasil se reunindo, fazendo grupos no WhatsApp e vendo a possibilidade de ver terras em várias regiões do Brasil, e também se ajuntarem com outros irmãos para comprarem terra, para desbravar outras regiões. Isso é um tanto interessante. Em todos os casos existem vantagens e desvantagens. E isso, ir para o campo em comunidade, em grupo, não se exime disso, não se excusa disso. Também existem algumas vantagens em ir em comunidade, é até uma boa possibilidade para alguns. Tá? Mãe solteira, idosos, pessoas que têm pouco recurso e quer reduzir, né, os custos se juntando com outro irmão. Existem suas vantagens. Porém, também existem algumas desvantagens que são bem desvantagens, que em alguns casos, vamos até mencionar algumas experiências, que são alguns problemas que se tornam até quase irrecuperáveis, sem soluções, né? Mas enfim, vamos falar então primeiro das vantagens. Podemos falar, o Harry anotou algumas vantagens aqui sobre ir para o campo em comunidade. Amém. Nós tiramos aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente não está conseguindo ver os comentários ali no WhatsApp, no celular, na verdade. Né? No Facebook, no Instagram eu estou conseguindo ver. Se você tiver alguma pergunta, o do Facebook pode eu fazer. Não estou conseguindo ver. E eu estou com receio de mexer e sair e sair alguma coisa aqui daqui do ar, né? Então mudar a câmera, alguma coisa assim. Eu não tô sabendo onde é que tá o. Esse aqui, ó. Aí pede para escrever um comentário. Escrever só, né? Deixa eu ver se vai. Alguma coisa assim, eu não tô conseguindo. Começou a aparecer. Beleza. Okay. Agora sim. Agora estamos vendo os comentários do Facebook também. Eita, o que eu fiz aqui? Isso que eu tô tentando evitar. O toque dele é difícil mesmo, é lá mesmo. Isso. Aí, foi. Okay.
Ok. Então vamos falar primeiro de algumas vantagens Sim. que existem em ir para o campo em comunidade, com um grupo de irmãos, de amigos, enfim. Lê a primeira aí, Harry. Então, nós temos uma das principais vantagens, que é custear terra juntos, né? Então, um irmão que tem uma casa para vender, ou tem um negócio para vender, alguma coisa assim, tem um dinheirinho guardado, mas geralmente as terras são caras, né? Nunca se acha uma terra pequena para vender, geralmente é terra grande, né? E isso é bom, porque também te deixa uma área boa, protegida, né? Então, uma das principais vantagens de você unir com outras pessoas é que você pode dividir os custos de terra, né? 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias podem adquirir uma grande área, né? Ou às vezes até 3 famílias podem conseguir a terra, né? E convidar um irmão que não tem condição também, né? Isso também é uma vantagem, né? Inclusive nós temos um caso, né? Aqui em Capitólio temos um obreiro que ele se juntou com, inclusive ele está nos assistindo, ele se juntou com outro irmão, né, familiar dele, e eles compraram junto um pedaço de terra. Eles estão lá, felizes da vida, vivendo, conseguiram minimizar os custos. Amém. Tá? Então essa é uma vantagem também, Isso, né? exatamente. Então, custear a terra, né, que eu creio que é o passo assim mais amplo, né, porque depende muito de dinheiro, De né? dinheiro. Então, muitas das vezes a gente não tem esse dinheiro para comprar uma terra toda, né? Mas se tiver outros irmãos juntos, ali pode ser que unam as forças, né, e adquire uma terra boa, né, apropriada para manter algumas famílias dentro, né? Isso é uma grande vantagem, uma vantagem. né? Ter uma equipe para um trabalho missionário, né? Evangelizar, né? Evangelizar ali a cidade que fica próximo, isso daí é ideal também, né? Porque às vezes você sozinho, né, é meio complicado, né? Você precisa ir, estar em outro lugar e tal, então se você suporte, ter um apoio, suporte, né? E é legal, evangelizar em equipe é muito bom, vale a pena. É bíblico, né? É bíblico, Então, ter uma equipe também, né, para um trabalho missionário, isso é uma vantagem que vale a pena mencionar, né? Eu coloquei aqui a segurança que dá também, porque às vezes você e sua esposa, você precisa sair, deixar a esposa sozinha no sítio, né? Então você já fica mais confortável se tiver outras famílias próximas. Aí caso não dê para você voltar naquele dia, chove, né? Às vezes chove na serra aqui, não tem o que fazer, você não inacessível. Fica inacessível, né? Então para deixar uma pessoa sozinho lá em casa, né? Então vale a pena ter uma pessoa perto, uma família próxima, né, que pode dar um suporte ali, né? Então dá uma segurança ter pessoas próximas, né? Inclusive, um dos nossos obreiros, quando viaja conosco para congressos, ele tem que deixar filhos, tem que deixar a esposa. Exatamente. Só que aí tem um outro familiar dele ali morando no sítio e pode dar algum suporte, né, alguma ajuda. Então realmente traz uma segurança. Traz uma segurança. Segurança também quando você viaja e aí suas coisas ficam lá, né, ferramentas, né, casa. Então, se mora alguém próximo ali para estar pelo menos marcando presença, vale a pena, né? Vale muito a pena. Isso aí é uma coisa que você tem que levar em consideração. Ideal, irmãos, que vocês coloquem tudo na ponta do lápis, né? Cada família é uma família, né? Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, se isso é muito válido para você, coloque isso, né, diante de todo o seu planejamento ali, né? Dividir os custos de construção. Às vezes você pode comprar a terra juntos, e aí o que pode fazer? Comprar juntos materiais de construção, maquinário, já vai pagar um frete só para os dois, entendeu? Às vezes recebe um desconto. Combustível também, se for na cidade. Ó, eu e o Harry não moramos juntos, mas nós vamos juntos para a cidade fazer compra. A cidade fica longe, a gente divide o combustível. Para ficar mais barato para os dois, a gente vai numa viagem só buscar, né, as nossas coisas. Então, também é uma vantagem. Exatamente. A gente não mora próximo, não moramos numa comunidade, mas a gente mora o quê? 3 km de distância, mais ou menos? Uns 4. 4 km é logo ali, como diz o mineiro, é logo ali. Então a gente se junta para ir à cidade mais próxima, 70 km. A gente divide os custos de ida e volta. Se for aqui no supermercado que é mais próximo, só que é muito mais caro, né? Então era a mesma coisa de eu pagar ir lá
eu pago para ir a 70 quilômetros daqui. Uma cidade maior, tem mais Tem mais variedade. variedades, né? Então vale a pena, né? Vale a pena dividir esses custos de combustível, carro. Às vezes você não tem condições de ir na cidade, mas o irmão tem, te dá uma carona, Sim. né? Ou vai levar para viajar, né? Leva o irmão até a rodoviária, né? Leva para algum lugar, né? E trabalho juntos também, né? A vantagem de você ter outros irmãos próximos, que se vocês têm alguma atividade em comum, vocês podem trabalhar juntos, né? Ah, vamos fazer uma roça de milho, né? Ah, tem um lugar lá que Plantar, né? passa um bueiro, vocês precisam colocar uma manilha, né? Juntos é muito melhor, né? Então, há várias atividades que necessitam de outras pessoas no campo, né? Que não dá para você conseguir fazer sozinho, é difícil se fazer sozinho. E se você tiver um suporte, uma família ali para ajudar, então já vai te facilitar bastante, né? É melhor do que você depois ter que pagar, né, alguém externo para vir para o seu terreno, para o seu sítio, para te ajudar naquela atividade, né? Eclesiastes mesmo fala que melhor serem dois do que um. E também um apoio emocional. Muitas das vezes é a primeira vez que você está indo para o campo. Imaginou você sozinho numa terra, né? Então, se você tiver uma família ali para fazerem culto juntos, né, para compartilhar ideias apoio juntos, espiritual, um apoio emocional, né, estudarem juntos, isso é maravilhoso, né? Ter um ambiente onde vocês podem se encontrar todas as noites ou todas as quartas, estudarem à noite juntos, aquilo ali é um apoio maravilhoso que de repente você morando sozinho numa terra distante, você não vai ter, né? E ali você nunca se sabe o dia de amanhã. Você pode, de repente, ir ficando triste, né, batendo a saudade da cidade, né, ficando com saudade das coisas, das pessoas, né, porque nós necessitamos de estar em contato com outras pessoas. Nós somos seres sociáveis. Somos Essa seres é a realidade. sociáveis. Não é bom como esteja só, não no que diz respeito apenas a relacionamento conjugal, mas também a amizade. Somos seres sociáveis. Exatamente. Se forem duas famílias que têm filhos, então ali os filhos podem ter atividades juntos, né? Então isso há um crescimento ali dentro dessa situação de uma comunidade com pessoas, né, que vivem juntos, né? Eu digo 2, 3, 4 famílias, né? Eu creio que é possível sim. Dentro de muita oração, basta orar bastante, confiar em Deus, né, e ter aquele sentimento de que realmente há um sentimento abnegado entre as famílias, né? Porque vão surgir situações em que não vai ser favorável a todos, né? Algumas vão sair perdendo em algumas coisas, né? E é por isso que hoje a gente vem falar também sobre algumas situações constrangedoras que podem acontecer, né? Mas antes disso, a gente tem um exemplo, como o Aquiles bem falou, sobre os irmãos que são obreiros do IAG e moram juntos no mesmo sítio, né? Eles têm a sua privacidade, né? Mas quando precisam sair juntos, trabalhar juntos, eles fazem seus trabalhos juntos. Eu tenho certeza que tem sido uma maravilha, né? Tem sido uma maravilha eles dois ali juntos, né? E dividem muitos custos, né? E tem aquela segurança, né? Aquela segurança de um apoio emocional, né? E de às vezes deixar uma família, né? Deixar os filhos com aquela família. Então há muitas vantagens que talvez a gente nem está explorando todas aqui, né? Você pode depois orar ao Senhor e Ele pode lhe mostrar outras vantagens baseado nessas, né? Que a gente não está mencionando, né? E aí, Aquiles, você tem mais alguma coisa para falar sobre... Olha, acho que sobre vantagens basicamente isso, né? São algumas das vantagens que exploramos, como o Harry falou, podem existir outras. Contudo, nem tudo é um mar de rosas, né? Nem tudo... Há situações também, como por exemplo, mãe solteira. Sim, mãe solteira. Né? Mãe solteira, né? Procure uma família consagrada a Deus que queira ir para o campo, né? E podem ir juntos. Idoso, né? Idosa, quer ir para o campo mais também. Vulnerável, né? Um grupo pode mais conhecer vulnerável. Uma família, né? Talvez tenha uma família que esteja próximo, né? Sim. Uma pessoa que realmente há uma harmonia entre vocês, que vocês veem assim que dá para conviver, né? E ir juntos, né? Para o campo. Há sempre uma porta, né? Sempre uma oportunidade, uma possibilidade dessa situação dar certo, sim, com certeza, né?
nem tudo, como a gente estava falando, é um mar de rosas e existem situações desfavoráveis, tá? Bem reais, e que se a pessoa não tem certo planejamento, não toma cuidado, é quase certo que ela vai cair. Porque, primeiramente, é difícil viver em comunidade. É difícil viver em comunidade. Se é uma comunidade pequena, pequenos problemas. Se é uma comunidade grande, grandes problemas. Realmente, para a pessoa saber viver em comunidade, ela tem que realmente exercer o cristianismo prático e a abnegação. Porque nós temos que aprender a ceder. Quando vemos ali em Atos 1 e 2, quando os cristãos eram super unidos ali no cristianismo primitivo, tudo ali em comum, em acordo, mesmo assim houve algumas situações muito difíceis. Paulo chega a mencionar, quem não trabalha não come. Pedro também teve ali algumas situações ali desfavoráveis, aquele casal também que não quis devolver e tal. Então, assim, mesmo no cristianismo primitivo, tão perto ali da época de Jesus, ainda houve situações muito desfavoráveis. Verdade. Então, quem dirá hoje, com essa diversidade de pensamentos, teorias e teologias? Então nós temos que analisar bem antes de fazer, de concluir as coisas, para que não caiamos numa situação de julgo desigual, para que não caiamos numa situação desfavorável, porque não só envolve uma questão de amizade, de irmandade, mas também envolve questões financeiras, de propriedade de bens. Verdade. Ok? Então, olhando assim, se a gente for olhar grosso modo, com a ótica humana limitada, são muitas desvantagens. Contudo, nós vimos que existem muitas vantagens também. Mas não podemos deixar de falar das desvantagens, porque elas são reais. Aqui em Capitólio mesmo já houve situações complicadas, né, de irmãos estarem juntos e tal, aconteceram alguns desentendimentos. Tá? Conheço outras situações também no Ceará, no próprio IEST, lá era uma instituição, mas também era uma comunidade. Então, assim, existem situações desfavoráveis. Então vamos Amém. ver quais são. Então, na verdade, dois grandes grupos sobre desvantagens. O primeiro é a diversidade de pontos de vista, que isso pode acontecer entre os irmãos, e o segundo é relacionado à herança ou divisão de terras, né? Então, dentro desses pontos, há outros pormenores que a gente vai debulhar um pouco aqui, como diz o povo, até em né? experiências dele, que ele chegou a morar numa pequena comunidade, ele viu de perto o que é a falta de planejamento e cristianismo. Exato. Ao ir para o campo de forma desordenada, em comunidade sem planejamento. Exatamente. Então, por exemplo, diversidade de ponto de vista que eu vi, educação domiciliar. Então, haviam duas famílias em que tinham filhos. Isso é real, isso ele viveu e viu. Exato. Então, uma aprovava a educação domiciliar, né, que é o homeschool, e a outra não. Então, imagine o ônibus da escola parando todos os dias na porta da sua casa para buscar o filho do vizinho, né? Então, isso é uma situação constrangedora para quem não leva o filho para a escola, né? Então, a diversidade de pontos de vista tem que ver, né, entre essas famílias que estão querendo ir para o campo, se eles estão unidos no mesmo ponto de vista. E se não estão, se isso vai causar algum constrangimento, né, se vai causar alguma diferença, algum julgo desigual, como Aquiles falou. Né? A questão religiosa é outro ponto de vista. Né? Um pode crer de um jeito, outro pode crer de outro. Né? Um crê no Espírito Santo, o outro não. Um é trinitariano, outro é trinitariano, porta a porta. Porta a porta. Aí um vai querer converter o outro, então pode existir ali alguma situação difícil, né? Um crê que 144 mil é de um jeito, o outro não, né? Outro. Então, tem que ver se isso não vai abalar a estrutura da sua vida, né? Vivendo ali juntos, né? E não só isso, mas há muitos outros pontos, esse é só o básico para você ver que há problemas que podem surgir com aquela família que você está querendo ir para o campo, né?
Então sentem, conversem, façam reuniões regularmente. Na primeira vez que nós tentamos ir para o campo juntos com família, nós éramos 7 famílias. Nós não íamos comprar uma terra só, mas nós íamos comprar uma terra do lado da outra. Mas era dentro de uma grande terra. Então nós fazíamos reuniões regularmente para esclarecer todos os pontos e bater o martelo. Vai ser assim. Se você estiver feliz, vamos juntos. Se não, vamos conversar para entrar em um acordo. Né? O padrão de vida também, isso é outro ponto interessante. Né, Aquiles? Aí há um julgo desigual também, né? O padrão de vida dentro de uma mesma terra, né? Você compra a terra com uma pessoa que tem um padrão de vida muito mais alto que o seu, tem mais dinheiro que você, e ele vai construir o baita de um casarão, você não, ele vai querer investir em mudas, você não vai conseguir acompanhar o desenvolvimento do sítio por igual. Isso causa um constrangimento. Causa constrangimento. Questão de cultura. Eu quero plantar banana. Não, mas eu não quero plantar banana, eu quero plantar maçã. Não, eu quero criar gado e não vejo nada de mal nisso. Eu quero fazer um tanque de peixe para comercializar peixe. Não, mas isso é contra princípio. Não, mas não tem nada a ver. Eu não como carne, mas não quer dizer que eu não possa vendê-la. Não, mas eu não concordo. E aí começa uma discussão. Então, inclusive, uma das histórias que o Harry me contou, um dos irmãos se comprou uma terra junto, um não queria criar gado, o outro queria. Então ficou uma situação assim muito constrangedora. Então assim, os pontos de vista são variados e a gente precisa, antes de tomar uma decisão dessa, analisar. Será que é um jogo desigual? Será que eu não vou cair numa situação complicada e delicada? Será que é possível? Às vezes existem situações que não envolvem princípios, mas tem irmãos que têm a capacidade ou desenvolvimento espiritual menor do que outro. Então ele não vai entender, pode se constranger, pode interferir a consciência do outro. E Paulo lá em Coríntios 10 e Coríntios 8, ele diz isso, que nós não devemos ser tropeço para a consciência alheia. Amém. Ele inclusive diz que se carne constrangesse um irmão, ele nunca mais comeria carne. Tá? Em Romanos 14 também ele fala sobre isso. Então, saber respeitar a consciência do outro. Será que o irmão que eu estou me aliando, será que ele respeitaria o meu ponto de vista? Questão de vestimenta, eu já vi briga em questão de vestimenta. Verdade. A minha esposa usa saia, mas a esposa do outro usa calça. Há muita discussão e divergências, principalmente relacionada à reforma de saúde. As reformas em gerais. As reformas em gerais. As reformas em gerais. Uns não comem batatas, né, cebolas, alho, outros comem, uns não comem óleo. Então, como que vai haver ali uma irmandade juntos, né? Criar ali um ambiente agradável, se na hora do almoço eles não vão poder se juntar, porque um come cru, o outro come cozido, entendeu? Então, aí quer proteger o filho, não vê isso, filho e tal. Até mesmo os animais. Se um tem gato, outro tem cachorro, já não bate, entendeu? Então, realmente vocês sentarem e verem com Deus e com o seu próximo, se é isso mesmo que vocês querem, se vocês estão com o coração mesmo bem abnegado a ponto de deixar para trás algumas coisas que vocês vão precisar. Estarem aliados também. Aliados. Bem alinhadinho, bem em comum acordo e aprender a ceder. Tem que aprender a ceder. Exatamente. Porque nem tudo tem o mesmo cérebro e nem todo mundo não. Ninguém vive o mesmo padrão. Ninguém é robô. Ninguém é igual ao computador que você programa ali e ele faz aquilo. Então tem que aprender a ceder, tem que aprender a exercer o cristianismo, tem que aprender a lidar com essas situações difíceis. E abrindo aspas aqui, a maioria das brigas que eu vejo entre irmãos, não só em comunidade, mas entre irmãos da mesma fé, a maioria dessas brigas tem como sede pontos não essenciais. Tá? Não são princípios, pontos de salvação, princípios que vão comprometer a salvação um do outro, mas são princípios, regras e alguns regulamentos não essenciais. Exatamente. Que dá para você se adequar, dá para você respeitar o outro. Mas é muito importante isso. A gente tem que saber com quem está lidando. Será que o irmão realmente respeitaria a minha forma de me vestir? Será que ele respeitaria a forma
como eu vejo a divindade, por exemplo? Será que ele respeitaria o meu modo de pensar quanto ao comer apenas legumes ou não comer tubérculos? Ou usar óleo ou não? Homeschooling ou não? Será que ele respeitaria? Será que ele respeitaria se eu concordasse em criar galinhas ou vender ovos? Então são situações reais que existem e que muitas pessoas diariamente nos ligam. Olha, o irmão cria gado, eu não e tal. Olha, eu quero passar a criar galinhas, é lícito, não é? Vender ovos, não é? Então são situações reais e que podem causar um problemão. E que em consequência disso vai vir o próximo passo. Que é a divisão de terra. De terras, heranças, finanças, né? Bens. É uma coisa certa, a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe. Hoje você pode estar com a ideia certinho, vocês, 3 famílias, podem estar juntas no mesmo pensamento. Mas, sabe lá o dia de amanhã, se alguém não muda o pensamento, não acorda e diz, nossa, eu sempre pensei assim, mas eu estou achando que não é bem assim, que eu deveria ser dessa outra forma. Então há essa questão de algum desistir. Há a questão de alguém desistir. Se vocês se juntam para comprar as terras e um desiste, como que vai ficar a parte dessa pessoa, né? Vai ter que revender para uma pessoa que vocês não conhecem, né? Que não entraram no mesmo acordo desde o início, né? Vai ter que revender para quem? É um quem ponto vai custear esse bem, né? É um ponto então grave. É um ponto bem grave, a herança. E se já são idosos, os pais morrerem, os filhos, será que vão querer continuar naquele lugar ou vão querer revender aquela parte? Eu posso comentar uma coisa? Pode, nós não somos calvinistas, não cremos na perseverança dos santos, como diz lá o 5º ponto do calvinismo. Ou seja, não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Você já pensou, já cogitou a possibilidade que o irmão ou a irmã que você está se juntando para comprar uma terra, ele de uma hora para outra pode se apostatar? Que ele pode deixar de crer como ele crê hoje? É possível, é possível. Muitas pessoas falam assim, eu já ouvi falar, isso é um pensamento errado. Ah, se o irmão saiu da fé porque ele nunca conheceu a Jesus. Mentira! Você pode conhecer a Jesus hoje como Saul conheceu a Jesus. Saul, ali nos é descrito lá em 1 Samuel que o Espírito Santo desceu sobre ele, que ele inclusive profetizou. E mais tarde ele estava mandando matar Davi. Ele estava desobedecendo a Deus ali naquela guerra contra os Abimeleque. E inclusive mais tarde consultou uma mulher espírita. Então ele se apostatou da fé. E foi um homem que inclusive o Espírito Santo desceu sobre ele e inclusive profetizou. Então você já pensou nessa possibilidade de que o irmão que está junto com você, ele pode se apostatar? Ele pode deixar de crer no que crê hoje? Inclusive, ele pode ser um perseguidor seu. É possível, é possível. O Espírito de Profecia nos diz que quem mais vai nos perseguir são os de dentro. Então, ela diz assim, Ellen White, temos mais o que temer com os de dentro do que os de fora. Então, é muito possível isso. Já pensou? E aí, como é que fica? Aí o irmão vai querer vender um pedaço da terra que está com você. Aí desmembrar a terra. Aqui, pelo menos onde a gente mora, não dá escritura se for pelo menos 2 hectares. Mas se você comprou 2 hectares, aí vai ter que dividir o outro hectare, já não dá escritura. O que vai fazer? Você vai ter que pagar o dinheiro para o outro. Aí se ele não quiser vender, quiser fazer uma casa ali de festa, né? Não sei. E aí, como é que fica? Então, é uma situação muito delicada, muito delicada. Existem vantagens, mas existem muitos riscos e riscos reais, isso muito mesmo. Reais, tá? Que inclusive eu já vi acontecer, tá? Outra questão é herança. Mesmo que o seu companheiro, o seu companheiro ali que comprou a terra contigo, não se apostate, mas ele morra, né? Ele faleça. Para morrer basta estar vivo, não diz o ditado? E é verdade. Sim. Basta estar vivo. Aí o filho dele não é da fé. Eu conheço aqui um irmão, adventista, ele comprou terra junto com outro irmão. E esse irmão, ele já é idoso e tal, e nenhum dos filhos dele são da fé. Nenhum. Inclusive, eles são bem... eles não tem nada a ver com a nossa fé, nada a ver mesmo. Então, assim, é bem provável de quando esse irmão falecer,
os filhos dele não vão, nenhum deles está nem aí para campo, não está nem aí com vida no campo, nada. Eles vão vender essa terra. Então, para quem que eles vão vender essa terra? E como é que fica a outra parte do irmão que comprou essa terra junto com ele? Se os irmãos não são da fé. Isso remete muito bem à história adventista no começo da nossa igreja, quando a igreja ainda não era organizada. Ela se organizou em 1863 e alguns dos adventistas criam que se organizasse, se virasse uma instituição, que CNPJ organizado, viraria a Babilônia. E Tiago White, esposo de Ellen White, um dos fundadores da igreja, ele disse, olha, tá bom, a maioria dos bens está no meu nome, o maquinário da gráfica está no meu nome, as terras, os grupos estão tudo no meu nome. Se eu morro, como é que vai ficar isso? Está tudo no meu nome. Daí, se meus filhos se apostatam da fé, tudo que nós adquirimos com dízimos, ofertas, não vai ficar mais comigo nem com vocês, vai com meus filhos. E se meus filhos não forem da fé, como é que vai ficar? Então foi um argumento muito forte para tornar a igreja o que é hoje, uma instituição. E isso cabe também um pouco no contexto de comunidade. Você que quer comprar com o irmão, se o irmão falece, para quem vai ficar a parte dele? Para um outro irmão, para a mãe, para os filhos que não fazem parte da fé. Então é uma coisa assim para parar e pensar. Será que vale a pena o risco? Se vale a pena, amém. Prossiga, Deus vai te revelar isso. Como o Harry falou, a vida no campo e seus meandros é uma situação muito pessoal, individual com Deus. Deus vai revelar para cada um o que deve fazer. Mas temos que analisar os riscos. Eles existem e são reais. E todos esses riscos, eles têm solução. Há solução para todos eles. Como, por exemplo, no caso desse, se vocês comprarem uma terra juntos com outros irmãos, pode ali haver um contrato entre vocês. Se tal família desistir, a terra fica para todos ou para alguém, entendeu? Há sempre uma forma de solucionar qualquer um desses problemas. A gente não está trazendo aqui vantagens e desvantagens para vocês desistirem da ideia. Para desanimar de forma nenhuma. É para você analisar, planejar e entrar em contato com a pessoa e serem transparentes um para o outro, que isso é real. Eu já vi, por exemplo, uma comunidade, eu fui nessa comunidade, em que eles tiveram um contrato entre si que só iam revender se caso alguém saísse para outro adventista. O que aconteceu? Um parente ficou doente e uma família teve que sair da comunidade. Mas para a casa não ficar sozinha, trouxe uma pessoa que não era cristã para ficar na casa, porque era os únicos que eles tinham, era um parente também. Só que a outra família não conseguiu mais voltar. E aquele irmão que ficou lá quis comprar a terra na hora lá. Ele não era, na verdade, da igreja, né? Então ele era do mundo. E o que ele fez? Comprou a terra dessa outra família. Eles quebraram ali o contrato. Que foi, na verdade, um contrato de boca que eles tiveram, né? Então, quando a situação fica difícil, a gente toma cada decisão que a gente não sabe. Uma pessoa pode tomar uma decisão dessa de vender uma terra dentro de uma comunidade para uma pessoa que não é da fé cristã, sem... Assim, dependendo da situação, a pessoa está realmente numa situação difícil, ela vende. Ela não vai pensar duas vezes. É uma solução. Sim. Entendeu? Então, o que aconteceu? A comunidade ficou ali boa, porém ficou ali uma pessoa que não é cristã e aos sábados colocava reggae para o pessoal ouvir. Então, a igreja era próxima e ficava ouvindo reggae. Porque aconteceu esse constrangimento ali naquele momento. Né? Então... há muitas coisas que podem acontecer amanhã, né? Por isso que Jesus, Deus, Ele nos dá hoje, né? Para a gente viver o hoje, né? Então, essa questão de herança, divisão de terra, depois, isso fica uma situação complicada, que você precisa desde agora já se planejar para caso aconteça, né? Ver um contrato, vamos firmar aqui o que é o ideal. A gente fazer assim, assim, essa... você quer realmente entrar dentro desses pontos, você aceita realmente, então se todos concordarem em viver assim, sabendo que se eu precisar sair, eu vou perder todos os meus direitos, se concordar, então perfeito, então vá adiante, né? Se não, aí já fica aí um alerta, né, para quem quer ir para o campo e quer ver, né, o que pode dar de errado no futuro, né? Então,
Eu tenho um exemplo que quando eu me juntei com outras pessoas para irmos comprar uma terra, outros irmãos ficaram sabendo e compraram uma terra do lado. Só que qual que era a ideia deles? Eles tinham um padrão de vida melhor do que o nosso. Então o padrão de vida deles não era fazer um ambiente simples, né, mas um ambiente em que tivesse uma piscina, tivesse uma quadra de esportes, fosse um lugar fechado. Então tudo isso você deve levar em consideração. Tudo isso deve ser conversado nas reuniões que você for fazer com a outra família, com os outros irmãos, com o seu grupo, né? Então, porque no futuro, se você precisar sair, fica realmente difícil, né? Divisão de terras fica uma coisa difícil. Depois que entrou, para sair é mais complicado, porque envolve dinheiro, envolve grandes documentação, somas, né? Documentação, né? Desmembramento de terra, tudo isso é burocrático, custa dinheiro, dá dor de cabeça. Os órgãos, né, do governo, advogado muitas das vezes envolve, né? Então é muito importante. A outra situação também é se você tiver com uma terra dividida com outros irmãos, se algum irmão quiser trazer um familiar, né, aí já vai aumentar mais ainda, né, vai precisar separar um pedacinho da terra ali, puxar mais água, né, mais eletricidade, aí já são outras coisas que você tem que ver, né? Ah, eu quero trazer minha mãe, quero trazer meu irmão, porque eu creio que meu irmão ele precisa dessa vida, ele não é adventista, ele não é cristão, mas ele precisa vir para cá para ter um detox da vida dele. Então, tudo é possível. A gente não sabe o dia de amanhã, tudo é possível. Às vezes a gente acha que vai ser tudo as maravilhas, né? Mas conforme o processo for andando, você vai vendo que não é tão fácil assim, né? Mas que Deus abençoe vocês nessa busca por esse momento, né? Em comprar a terra juntos. Né, Aquiles? Sim, agora eu queria desbravar outra visão sobre viver em comunidade. Não apenas existe essa possibilidade de viver em comunidade, como mencionamos aqui, de comprar terra juntos. Sim. Mas também existem comunidades que, por exemplo, vários agrupamentos adventistas juntos, como aconteceu em Battle Creek, não sei quantos conhecem a história. O que aconteceu? A igreja adventista começou a fundar algumas instituições ali em Battle Creek, uma cidade lá nos Estados Unidos, e vários irmãos adventistas, né, querendo estar perto da igreja, das instituições da igreja, começaram a comprar terras e lotes ao redor daquelas instituições. E o que se tornou uma grande comunidade, uma colônia adventista. Nós temos algumas aqui no Brasil. Um grande centro adventista aqui no Brasil, a zona sul de São Paulo, Capão Redondo, tem muito adventista. Inclusive já foi considerado o lugar onde mais tinha adventista por quilômetro quadrado no mundo. Também temos ali Loma Linda, nos Estados Unidos, que já virou reportagem um monte de vezes. Também é um grande centro adventista, uma colônia gigantesca adventista. Também tem Engenheiro Coelho, né? Hortolândia. Então, enfim, são lugares. Eu fui lá no Paraná, lá em Maringá, próximo de Maringá. Também tem uma pequena comunidade ali. Então também existe esse outro tipo de comunidade. Muitos adventistas centralizados num lugar. Também tem as suas desvantagens e tem as suas vantagens. Aqui em Capitólio, por exemplo, devem ter aí em média, por aí umas 25, 20 e poucas famílias adventistas residindo aqui no município de Capitólio e em torno. Guapé, Vargem Bonita. Algumas pessoas até nos ligam, aí já virou uma grande comunidade e tal. Enfim, eu vou explicar mais ou menos como que é aqui. Aqui não é bem uma comunidade, porque é muito amplo o local. Todos nós moramos em lugares muito longes um do outro. As distâncias são bem grandes, tá? Por exemplo, o irmão Daniel Silveira mora aqui em Capitólio, mas da minha casa ele deve estar em uns 15 quilômetros. Tem o irmão Daverson, por exemplo, ele mora a 50 quilômetros da minha casa. O Harry, que é perto, ele mora a 4 quilômetros, o Silveira deve morar uns 5. Então, assim, todo mundo é meio que um distante do outro. Então, ninguém vive muito centralizado e num mesmo local. Contudo,
as pessoas se estão aqui, tudo muito mais ou menos perto, tá? Tudo muito mais ou menos perto. E isso traz algumas desvantagens e vantagens, como eu disse. A vantagem maior é que é gostoso ter os irmãos perto. É bom, eu quero visitar o irmão ali, tem as pessoas que... Passar um sábado junto, na cachoeira, a gente tem a igreja adventista aqui em Capitólio, vamos lá, nos reunimos, ou nos reunimos em cultos aqui nos lares também. Damos um passeio durante a semana. Fazemos um passeio, ter pessoas que pensam e acreditam na mesma coisa igual você. Então isso é gostoso, é saudável. Tá? Mas nós temos algumas instruções no Espírito de Profecia, e até biblicamente falando, quanto a viver em comunidade e grandes colônias. Isso traz algumas desvantagens. Por exemplo, quando a gente abre a Bíblia, você que estiver com sua Bíblia, vamos lá em Mateus 28, muito famoso. Mateus 28, ali nos diz assim, Mateus 28, a partir do versículo 19, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então aqui é um mandado. Ide, vai, e ensina homens e mulheres de todas as nações. Se é de todas as nações, implica que não é só num lugar, é em vários. A gente vai lá também em Marcos, né, que é a equivalente desse versículo, Marcos 16. Vamos ver aqui em Marcos 16. Fala mais ou menos a mesma coisa em outras palavras. Aqui, 15. 16:15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então aqui também implica ir por onde? Para vários lugares, para todo mundo. Quando a gente vai aqui em Atos no livro de Atos aqui na Bíblia, capítulo 1, versículo 8, olha só que interessante. Olha que diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é progressivo. Primeiro é em Jerusalém, ali na capital. Da capital se expande para a Judéia, que era a província ou estado. Daquele estado vai para Samaria, que era um estado vizinho, que era o antigo reino do norte de Israel, a Samaria. E de Samaria se expande para os confins da terra. Então, de vez ser uma mensagem, uma ordem centralizada, ela é uma ordem descentralizada, tem que se expandir, ok? Olha essa citação de Ellen White aqui, que diz o seguinte, antes eu quero ler um versículo aqui, em Atos 8, os discípulos, os apóstolos na igreja primitiva, eles receberam essa ordem de Jesus, mas eles não cumpriram isso muito bem no começo. Olha só, aqui no capítulo 8 de Atos, diz ali daquela grande perseguição que teve ali, a primeira perseguição após a morte de Jesus. E diz assim, no versículo 1, e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Entenderam? Então, os discípulos ficaram ali. Isso 3 anos depois da morte de Jesus. Tá? Estevão morreu ali mais ou menos 3 anos após a morte de Jesus, e os discípulos não tinham saído de Jerusalém, eles continuaram ali. E o que foi necessário para dispersar? Aqui diz aqui que essa perseguição fez com que todos se dispersassem, inclusive para outras províncias, como Samaria e outras. E o que foi necessário para isso? Uma perseguição. A mesma coisa a gente vê na história do antigo Israel. O reino do norte não cumpriu bem com o seu papel. O que Deus fez? A Síria invadiu. Lembra da garota que evangelizou lá Naamã e sua família? Foi através da dispersão. Ezequias era para ter evangelizado Babilônia, mas não evangelizou. O que Deus fez?
fez com que Babilônia invadisse a Judá. Judá foi disperso, foi para Babilônia e evangelizou Babilônia. Então, quando nós não cumprimos os métodos de Deus, o plano A, Deus vem com o plano B. Lembra do real e o ideal, que já mencionamos aqui tantas vezes? Deus nos propõe um plano, um objetivo que é imutável, e nós não cumprimos com aquele plano, então ele muda o método para alcançar aquele plano. Então, o que foi necessário aqui? Essa perseguição para que eles fossem dispersos e expandissem a pregação. Olha essa citação aqui de Ellen White, em Vida no Campo, página 32. Nos nossos dias, o Senhor deseja que o seu povo fique disperso sobre a terra. Não devem agrupar-se. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jerusalém, quando os discípulos seguiram sua inclinação de permanecerem em grande número em Jerusalém, foi permitido que lhes sobreviesse a perseguição, e eles foram espalhados por toda a parte do mundo habitado. Anos a fio tem vindo mensagens de advertência e de súplica ao nosso povo, premindo-os a saírem para o grande campo da seara do Mestre, a trabalharem desinteressadamente em favor das almas. Amém. Então isso que tem que reger o meu objetivo e o seu objetivo. Antes de querer ir para um lugar onde vai me proporcionar alguma comodidade espiritual, alguma comodidade no que diz respeito a estar perto de irmãos, a desfrutar ali de uma igreja grande, de uma instituição, pensemos, será que serei útil espiritualmente naquele lugar? Será que não existe outro lugar que está em trevas e que precisa da mensagem que eu conheço? Tem outra citação aqui, Atos dos Apóstolos, página 105, comentando dessa perseguição. A perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém resultou em grande impulso para a obra do Evangelho. O êxito havia acompanhado o ministério da palavra neste lugar, e havia o perigo de que os discípulos ali se demorassem por muito tempo, despreocupados com a comissão que havia recebido do Salvador de irem por todo o mundo. Esquecidos de que a fortaleza para resistir o mal é melhor obtida pelo trabalho intenso, começaram a pensar que não havia para eles trabalho tão importante como o de proteger a igreja de Jerusalém dos ataques do inimigo. Em lugar de instruir os novos conversos para levar o evangelho aos que ainda não haviam ouvido, estavam em perigo de tomar um caminho que os levaria a sentirem satisfeitos com os que já tinha sido alcançado. A fim de espalhar seus representantes por outras partes do mundo, de maneira que pudessem trabalhar por outros, Deus permitiu que lhes sobreviesse a perseguição. Expulsos de Jerusalém, os crentes iam por todas as partes do mundo anunciando a palavra de Deus. Então, olha só, os discípulos, mesmo os discípulos que estiveram com Cristo, se acomodaram, quiseram ficar num lugar. E assim que aconteceu, centralizou a mensagem num só lugar. Então, os outros lugares ficaram em trevas. Deus, vendo isso, falou, não é possível. Eles têm que sair e cumprir a palavra, que é o id. Então, o que aconteceu? Perseguição. Essa perseguição dispersou todo mundo, e numa só geração, em Atos dos Apóstolos, Ellen White diz que que o evangelho foi pregado ao mundo, numa só geração. Uau. Ao mundo conhecido. Então, isso é um outro fator negativo de centralizar comunidades. Aqui mesmo no sul mineiro, né? no sul de Minas. Nós estamos no sudoeste mineiro e ainda tem uma pequena comunidade ali em Itapeva. Eu me preocupo, sinceramente. Muitas pessoas têm vindo, adventistas, têm vindo para essa região. Aqui no sudoeste mineiro é mais aqui em Capitólio, Vargem Bonita. Tem centralizado muito aqui. Meus irmãos, orem ao Senhor. Procurem, hoje mesmo eu e o Harry, nós estávamos vendo um mapa da Mineira Sul. Da Mineira Sul, da Associação Mineira Sul. Meus irmãos, o tanto de lugar na Mineira Sul que ainda nem sequer presença adventista tem, é de cair o queixo. O irmão lá da Mineira Norte me disse que mais de 60 cidades da Mineira Norte não sabem o que é adventismo. Então, meus irmãos, antes de pensar em agregar, em centralizar, vamos pensar
quais são os lugares que necessitam da verdade. Porque isso é um fator também preocupante. Não só o viver em comunidade, comprar terra e partilhar um pedaço de terra, mas o centralizar ali a verdade e uma comunidade, uma grande colônia. Isso é muito preocupante. Aqui mesmo em Capitólio, tem aí 25, 20 e poucas famílias, mas Vargem Bonita, que é um município aqui do lado, não tem ninguém adventista. Então, será que não seria mais viável alguns irmãos começarem a se espalhar para começar a difundir melhor essa mensagem? Né? Alguns nos dizem, temos que ir para a montanha. De fato, nem todo o Brasil tem montanha. Né? Partes do Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqui em Minas é muito montanhoso. Minas tem se tornado, eu costumo dizer, a Battle Creek brasileira, quanto à verdade presente. Muitos irmãos têm se centralizado aqui, aqui são as montanhas, água e tal. Meus irmãos, e como é que ficam os lugares de baixada? Como é que fica Goiás, Maranhão, esses lugares são mais planos? Será que todo mundo vai centralizar aqui em Minas, ou lá em São Paulo, na Serra da Mantiqueira, ali Serra do Mar, alguns lugares de Serra no Espírito Santo? E como é que fica o centro-oeste brasileiro, né, o Planalto Central? Como é que fica isso? Será que todo mundo tem que centralizar aqui? Meus irmãos, existem lugares bons também, nesse Brasil afora, que não são de montanhas. Eu quero ler algumas outras citações, olha só. Não é desígnio de Deus que seu povo forme colônias, ou se agrupe em grande comunidade. Os discípulos de Cristo são representantes seus na terra, e Deus tem por desígnio que se disseminem por todo o país, nas cidades e vilas, como luzes em meio às trevas do mundo. Devem ser missionários de Deus, testificando por sua fé e obras da proximidade da vinda do Salvador. Amém. Meus irmãos, é por todo o país, não é só num localzinho. Tem uma outra citação aqui, ó. Sempre se dá o caso de que quando uma instituição é estabelecida num lugar, há muitas famílias que desejam estabelecer-se perto dela. Isso tem acontecido com o IAG. Como o IAG se estabeleceu aqui tem outros ministérios, como o MV, aqui já é bem centralizado. Aqui tem MV, e o MV, consequentemente, já trouxe o IBC. O IBC, consequentemente, já trouxe o MV. Tem o Monte Oreb, tem o IAG e tem o Restaure. O Reviver. O projeto Reviver, que é outro projeto de saúde aqui próximo de nós. Deve estar a alguns quilômetros. Inclusive é atrás da montanha do IAG. Atrás, próximo. Bem próximo. Em linha reta deve ser 1 quilômetro no máximo. Pela estrada é bem mais longe, mas em linha reta dá 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Então, enfim, já são... acho que vai encerrar. Vai encerrar o Instagram? Não, acho que ainda não. Ainda não? Parece que eu vou encerrar isso. Então ainda não. Ainda não. Então, já é um município só que tem 4 ministérios. Né? Ou então igual Hortolândia, o que tem de adventista em Hortolândia, meu irmão? Nossa! E outras cidades ao entorno que tem pouco adventista. Então é uma coisa que a gente tem que parar para pensar muito. As instituições, né, quando se estabelece ali uma faculdade, uma igreja, uma escola, uma clínica, uma casa publicadora, atrai adventista. E começa a acontecer o que aconteceu em Battle Creek. Começou a virar só tinha vizinho adventista ali. Todo mundo começou a centralizar ali, sendo que em outros lugares do lado não tinha ninguém adventista. Então nós precisamos nos espalhar. E ela continua dizendo, assim tem sido em Battle Creek e também nesse Oakland, né? Oakland. E até certo ponto em quase todos os lugares em que temos uma escola ou uma casa de saúde. As pessoas querem se aglomerar ali. Olha outra citação interessante. O povo está sendo animado a se centralizar em Battle Creek, ou no sul de Minas. E dão o dízimo e exercem sua influência para a edificação de uma moderna Jerusalém que não é segundo a ordem de Deus. Nessa obra, outros lugares são despojados das facilidades que deviam ter. Aumentai, sim. Ampliai, sim. Mas não num só lugar. Ide e estabeleceis centros de influência em lugares em que nada ou quase nada foi feito. Parti vossa massa consolidada. Difundi os salvadores raios de luz. Irradiai a luz pelos recantos obscurecidos da terra. Amém. Ou seja, meu irmão, ampliai, se expandir.
mas em vários lugares, não existe só um lugar. Isso aqui é uma grande realidade. Nós temos centralizado os esforços, recursos em apenas um lugar. E outros lugares são negligenciados. Enquanto a Novo Tempo, olha, São Paulo virou uma união. Uma união. O Equador, um país, é uma união. A Bolívia é uma união. Agora o Instagram vai encerrar. Já encerrou, né? Espera aí, deixa eu compartilhar aqui no IGTV. Sobre esse assunto, para vocês do Facebook, eu queria falar uma coisa também. Sobre... nós estávamos hoje vendo o mapa das cidades que tem presença adventista e as que não tem, da Mineira Sul, e foi bem visível ali em uma cidade, por exemplo, em várias partes isso aconteceu. Numa cidade haviam 200, quase 300 membros da Igreja Adventista e do lado não havia nenhum membro da Igreja Adventista, porque onde tem eles colocam, ali mora uma família de 5 pessoas, de 4 pessoas, de 3 pessoas, mas haviam várias cidades em volta daquela que tem 200 membros que não haviam pessoas adventistas, né, irmãos adventistas, né? Então, nós podemos ver que não é o ideal de Deus que a gente se centralize assim. E essas cidades que têm sido há tanto tempo negligenciadas, né? Então, é importante que a gente também se descentralize, como o Aquiles está bem falando, né? Sobre isso, né? Como eu estava dizendo, a Bolívia é uma união. A Argentina, se eu não me engano, também é uma união. Ou são duas. Uma coisa assim. E São Paulo, um estado que nem sequer é tão grande, ele só é uma união. A Casa Publicadora está lá, a Novo Tempo está lá, a principal faculdade adventista que forma teólogos está lá. Vários hospitais, enfim, virou um baita de um centrão adventista ali. Okay? Enquanto outros estados são muito negligenciados. O Amazonas, o Roraima, Amapá, esses lugares mais ao norte do Brasil, eu mal ouço falar de vida no campo ali. É o contrário, os irmãos que estão lá, de vez tentarem unir esforços para fazer com que a mensagem avance ali, norte, nordeste, centro-oeste, não, eles estão saindo de lá, abandonando aquele local que já é abandonado, para irem para lugares onde já tem conhecimento. Como aqui sul de Minas e São Paulo principalmente. Sim. Então assim, na minha opinião, é um fator muito preocupante. Você quer vir para o sul de Minas? Vem. Aqui mesmo, cidade vizinha não tem presença adventista. Inclusive os nossos impactos, não é nem muito difícil, a maioria dos nossos impactos ocorrem em lugares sem presença adventista. Porque aqui é cheio de lugares sem presença adventista. Nós temos aí umas 3 cidades aqui vizinhas que não tem presença adventista nenhuma, nenhum membro adventista, nenhum sequer. Então, torna-se complicado. Então, eu quero ler outra citação aqui. O mundo é extenso, suas necessidades são grandes. Ide. Cadê? Me perdi aqui. Ide. Formai novos centros em lugares onde há necessidade de luz. Não vos aglomereis num só lugar, cometendo o mesmo erro que foi cometido em Battle Creek. Há centenas de lugares que precisam de luz que Deus vos deu. Amém. Então, meus irmãos, é um apelo que você, que está decidindo ir para o campo, que quer se estabelecer num local, que primariamente o que venha reger a sua motivação seja o senso de missão. Tá? O senso de missão. É gostoso estar em comunidade? Tem suas vantagens? Tem. Mas vivemos num mundo a perecer. Vivemos em tempos emprestados e precisamos avançar. Precisamos avançar na missão. Estabeleça um trabalho, um ministério familiar, tá? Um projeto em um lugar onde realmente tem necessidade. Aqui no sul de Minas tem bastante necessidade também em vários lugares. Não estou dizendo que não é para você vir para cá, não estou te desanimando. Volto a falar como o Harry disse. Vida no campo é uma questão muito pessoal entre você e Deus. Deus vai te mostrar as evidências. Mas queremos dar um norte. Pense bem nisso. Existem já lugares muito centralizados. Lugares onde a verdade tem prosperado e outros nem tanto. E como que vai ficar esses outros lugares? Maranhão, Amazonas,
Roraima, é uma coisa a se pensar, ok? Ok, muito bom. Então, se você tiver alguma dúvida agora neste momento, né, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer sobre esse tema, vivendo em comunidade, né? Se você tem alguma experiência, quiser contar, né, aí no nosso chat, pode colocar aí alguma experiência que você teve ou alguma ideia que você teve também, né? Tanto a vantagem como a desvantagens, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui não é para desanimá-los, né? Mas sim para vocês terem uma orientação de experiências que já aconteceram, né? E que você pode ali colocar no seu planejamento, pode colocar nas suas orações com Deus e ver qual que é o ideal para você e para sua família, né? E seja bem transparente com todos os que estiverem juntos com você, né? E que isso possa dar ainda mais ânimo para você em ir para o campo, né? Amém. Independente de se em comunidade ou se sozinho, né? Porque tenha certeza, é a vontade de Deus, então Ele vai te ajudar com certeza de alguma forma. Amém. Tem um irmão aqui, um abraço ao irmão Daniel Bezerra, do Ceará. Abraço, irmão Daniel. Ele é ele mora em São Benedito, Ceará, Serra da Ibiapaba. Amém. Ele até comentou aqui que existem lugares de montanha no Ceará também. Amém. Aí ele comentou assim, que morar perto de irmão só dá confusão, pelo menos aqui é assim. Só dá crítica e fofoca, Deus tenha misericórdia. Aqui, graças a Deus, não temos questões de fofoca e tal, mas existem vários irmãos e vários pensamentos. E às vezes alguns desconfortos, né? Então, viver também em comunidade, não só eu estando dentro do mesmo sítio que o irmão, mas como a gente mora aqui, são vários tipos de pensamento também. É verdade. Então também tem que tomar certos cuidados, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A irmã Maria Aparecida, obrigado pela mensagem. Ela concordou com o pensamento. Ela disse que morar em comunidade o evangelho não expande. E é realmente o que a gente leu aqui nessa citação. Devemos expandir, devemos crescer, mas não num só lugar. A mensagem... Já pensou? Eu fui uma vez numa igreja lá em São Paulo que tinha 1.500 membros. Uau. E na mesma cidade em São Paulo, eu já fui numa igreja que tinha... Não lembro se era 20 e poucos. Tinha acabado de deixar de ser grupo. Tinha menos de 30 membros. Então imagine se esses 1.500 membros começam a fazer trabalhos em outros bairros e cidades vizinhas que não têm presença adventista. Imagina disseminar isso aí. É uma maravilha. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Meus então, irmãos, nós vamos ficando por aqui. Vai falar mais alguma coisa? Pode falar. Não, somente para encerrar, né? A live já está com mais de 1 hora também. A gente não gosta de fazer lives muito grandes, que a gente sabe que é duro assistir 1 hora de vídeo, né? Então, é isso que a gente tinha para falar. Se você começou a assistir o vídeo já na parte das desvantagens, eu te incentivo e te motivo a assistir a parte das vantagens, que é super importante também, né? Todo o início do vídeo vale a pena assistir, tá? E com certeza Deus está no controle das nossas vidas. Devemos nos colocar à sua disposição. Amém. O nosso objetivo, o objetivo geral, né, é a pregação do Evangelho, né? Como o Aquiles bem falou, não é somente a gente desfrutar dessas bênçãos que Deus tem para nós, mas também poder compartilhar essas bênçãos com outros. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, tá? Eu quero agradecer imensamente por aqueles que têm acompanhado. Eu tenho visto alguns nomes aí que já estão desde a primeira live, estão acompanhando tudo, né? E agradecemos muito pela força que vocês têm nos dado. E se essa não foi a sua dúvida, pode ser a dúvida de alguém, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, compartilhe na sua página, né? De repente alguém pode ter alguma dúvida dessa, ou às vezes alguém está com esse desejo contido, ainda não externou, né? Então um vídeo desse pode ajudar muitas pessoas, né? E se você tiver também alguma experiência, como eu falei ainda agora, pode nos contar, pode falar, e de repente a gente pode citar em outro vídeo, né, em outra live. Tá? Se vocês tiverem sugestão de algum outro assunto, não só sobre vida no campo, mas qualquer outro assunto, vocês podem sugerir, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, deixar o comentário,
que a gente faz uma live e aprende junto. Amém. Tá? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por assistir. Queria terminar com uma oração. Vamos orar então. Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, que habita nos altos céus, santificado seja teu nome, Pai. Amém. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em condições favoráveis, trabalhando em tua obra, em contato com os irmãos e aprendendo de um assunto tão importante que é a vida no campo. Amém, Senhor. Uma das possibilidades é estar em comunidade. Tem algumas vantagens, também tem algumas desvantagens. Verdade, Senhor. E te rogo, Pai, que o Senhor possa guiar cada irmão, principalmente aqueles que têm esse objetivo de ir para a cidade ou de ir para o campo em comunidade com outro irmão, ou que estão pretendendo sair da cidade, estão precisando de algum local que tenha presença adventista ou não. Que o Senhor possa guiar essa decisão. Amém. Pois a necessidade de avançar com tua obra e com tua verdade é grande. E muitos lugares ainda obscurecidos, que estão em trevas, existem. É verdade. Então que o Senhor possa espalhar essa verdade através dos teus servos. Amém. Te rogamos uma boa noite de sono a nós e também aos nossos companheiros que estiveram nos assistindo. E é o que te rogamos pelos méritos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, uma boa noite, tá? Que Deus abençoe e guie vocês nesse projeto. Amém, não meus esqueçam, irmãos. vida no campo é uma experiência pessoal com Deus e Amém. começa antes de você ir para o campo, Amém. tá? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço Até a todos, próxima tá? terça-feira, tá? Amém. Deus abençoe.